Gostaria que você abrisse sua Bíblia neste momento, no texto do profeta Isaías, no capítulo de número 43. Estaremos lendo os versículos de 1 a 13. Profeta Isaías, capítulo 43, versículos de 1 a 13. Assim nos diz a Bíblia Sagrada: Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que fostes precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente, e a ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, e todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Traz o povo que, ainda que tenha olhos, é cego, e surdo, ainda que tenha ouvidos. Todas as nações congreguem-se, e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas, e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, pois agindo eu, quem o impedirá? Amém. Que o Senhor aplique então, meus irmãos e irmãs, esta palavra ao nosso coração nesta noite. Meus queridos irmãos e irmãs, no tempo que nós estamos vivendo, já há pouco mais de um ano, não só de pandemia, mas de lutas, adversidades, perdas muitas vezes irreparáveis, perdas essas que só Deus que tem tratado o coração de várias pessoas. E nesse tempo, olhar para o futuro é algo muito incerto para muitas pessoas. Olhar e tentar enxergar um futuro é algo difícil para muita gente, porque para muitos a esperança se foi, para muitos a esperança já não há nos corações. E a Bíblia diz que a esperança não confunde, porquanto o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Mas o que nós observamos é que muitas pessoas têm perdido a esperança e com isso não têm conseguido olhar para o futuro. Muitas pessoas pararam de sonhar, de planejar, de poder então realizar os seus projetos, ou pelo menos idealizá-los, porque simplesmente estamos perplexos com tudo que está acontecendo, e muitas pessoas ainda dizem: onde está o teu Deus? Então é importante que nesse tempo que estamos vivendo de angústias, mas que também devamos sim confiar no Senhor e esperar no Senhor. É um tempo difícil, certamente, é um tempo de chorar, de prantear, mas também é tempo de se alegrar no Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso nós sim devemos estar alegres, até porque, irmãos e irmãs, a alegria do crente não está baseada em circunstâncias terrenas ou materiais.
A alegria do cristão, ela está em Jesus, em ter o nosso nome no livro da vida. Pois foi isso que Jesus falou para aqueles discípulos que foram enviados para pregar o evangelho, lá em Lucas 10, olha, vocês têm que se alegrar, não porque os demônios se submeteram a vocês, mas vocês devem se alegrar porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Ah, irmãos e irmãs, como é difícil enxergar o futuro. Como é difícil enxergar o futuro quando tudo ao nosso redor está nebuloso. Como é difícil enxergar o futuro quando a enfermidade bate a porta, quando o problema do desemprego bate, quando as perdas elas são reais. Como é difícil nós observarmos o futuro quando a família está desestruturada. Como é difícil olharmos para o futuro. Mas aí o apóstolo Paulo vem e nos exorta a prosseguir para o alvo, a nós olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Que muitas vezes, irmãos, nós estamos olhando somente ao nosso redor e esquecemos de olhar à frente, de olhar mais longe. Me lembro de uma mensagem do pastor Jeremias, que ele dizia que nós temos que ter visão de águia e não visão de galinha, porque a galinha só enxerga onde está ciscando ali, onde ela está catando o seu milho. Mas a águia não, ela lá de cima enxerga tudo, uma visão de longo alcance, e que o crente deve ter esta visão também. Muitas vezes, irmãos e irmãs, estamos assim olhando e ficamos colocando assim, Deus não vai dar, Senhor não consigo, Senhor não sou capaz, Senhor não vou dar conta. Irmãos e irmãs, nesta noite, observar a palavra de Deus, para mostrar para cada um de nós, que devemos sim enxergar o futuro que o Senhor tem reservado para cada um de nós. E a palavra de Deus diz assim, olha, eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de vida e não de morte, não de mal, para vos dar o fim que desejais. E muitas vezes, irmãos e irmãs, nós nos esquecemos de que Deus continua no controle. Muitas vezes nos esquecemos que Deus continua dirigindo o timão do nosso barco e achamos que estamos à deriva. Mas são nesses momentos, irmãos e irmãs, que achamos que estamos à deriva, é que a palavra de Deus vem dizer para nós: não temas. Então eu gostaria que nesta noite, à luz do texto, nós pudéssemos então meditar um pouquinho sobre enxergando o futuro. Precisamos enxergar o futuro. Se ainda você não consegue vislumbrar isso agora, nós precisamos sim olhar para Cristo e tentar enxergar o futuro que Deus tem para cada um de nós. Observe, irmãos e irmãs, que o profeta Isaías vai falar para nós acerca do verdadeiro Deus e acerca de quem nós somos. E a primeira coisa que você precisa entender ou fazer para que você possa enxergar o futuro é justamente saber quem você é, isto é, quem somos. No verso 1 ele diz quem somos. Olha, você é alguém formado pelo Senhor, é alguém criado pelo Senhor. A Bíblia diz: mas agora, assim diz o Senhor que te criou. Olha só, o Senhor que te formou, que chamou você pelo nome e disse: você pertence a Ele. Então é preciso que o crente tenha convicção de quem é. Será que nós sabemos quem nós somos? Não basta você pegar a sua identidade ou a sua carteira de habilitação para dizer quem você é, com o seu nome, sobrenome, nome dos seus pais, mas é importante saber quem você é neste mundo para Deus. Quem você é? Qual é o seu valor para Deus? Muitas vezes, irmãos e irmãs, nós não conseguimos enxergar o futuro porque não sabemos ainda quem somos. Simplesmente achamos que estamos aqui e somos frutos do acaso. Há muitas pessoas que deixaram de entender o valor que tem para o Senhor. Observe que o Senhor nos remiu e nos chamou pelo nosso nome. O Senhor nos deu nome e sobrenome, nos conhece. O nosso Deus nos criou com um propósito, o propósito de glorificar o seu nome, de adorá-lo para todo sempre, e que por vezes nós nos esquecemos disso, porque as lutas são tantas, as adversidades, que não paramos para pensar: Senhor, realmente eu sei que eu sou teu.
Ah, Deus, eu sou teu filho, tua filha. Ah, Senhor, eu sou como a menina dos teus olhos. Se tem uma coisa que você cuida bem, é dos olhos, não é verdade? Cai um cisquinho no seu olho, a primeira coisa que você faz, apesar da orientação médica contrária, é bater o mãozão e esfregar. Se você não faz isso, parabéns. Mas a maioria põe lá no olho porque incomoda na hora, sabe? E a palavra de Deus diz que nós somos assim como a menina dos olhos de Deus, sabe? Você tem um valor, Deus se importa com o que acontece com você, Ele tem se importado com o que você tem passado, mas é preciso que você e eu saibamos quem nós somos, porque, irmãos, para um ponto de partida, para que você e eu possamos enxergar um futuro que Deus tem reservado para nós, precisamos sim saber quem somos. Você e eu precisamos saber quem somos. Senhor, quem eu sou para ti? Filho do Senhor, por adoção, sim, por adoção, por meio de Cristo, sim, por meio de Cristo. Co-herdeiros com o Senhor, sim. Tenho direito à herança, sim, no céu. Então, quando você tem certeza de quem você é, não vai haver dúvida que há um futuro para você, ainda que esse futuro não seja agradável aos seus olhos aqui, mas lá na glória, o nosso futuro será maravilhoso. Então, é importante demais que você saiba que você leva um nome que está acima de todo nome. Sabe, você agora recebeu a chancela, você foi selado pelo Espírito Santo, e tendo sido selado pelo Espírito Santo, você agora pertence a Deus. Observe, tu és meu. É esta palavra que Deus coloca logo no início aqui desse texto: tu és meu. Ah, irmãos, esse sentimento de posse que o nosso Deus tem, né, por nós é algo muito gostoso de saber, porque o nosso Deus diz: olha, você é meu, você é minha propriedade. Pedro lá na frente na sua carta vai dizer a mesma coisa, que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Você sabia disso? Você tem um dono, Deus é o nosso dono, sabe? Então nós podemos sim saber quem somos. Então, para enxergar o futuro que Deus tem para mim e para você, eu e você precisamos saber quem somos. Mas não basta isso, precisamos também tomar conhecimento da proteção de Deus na nossa vida. Olha o que diz o verso 2: quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, não te submergirão, quando passares pelo fogo, não vai queimar, e nem a chama arderá em você. Olha só, meus irmãos e irmãs, Deus nos prometeu proteção, o Senhor nos prometeu que iria cuidar de nós, queria cuidar da sua criação, o Senhor prometeu que iria cuidar dos seus filhos e filhas. E se você entende que você pertence a Deus, então tem que entender que Deus, Ele protege a sua propriedade. O nosso Deus protege a sua propriedade, e nós somos dele. E se somos dele, Deus tem um zelo muito grande pela sua propriedade. Às vezes nós, que temos alguma coisa, quem tem algum tipo de propriedade, talvez não seja tão zeloso com aquilo que você tem. Mas se alguém vier tomar aquilo que é seu, tenho certeza que você vai tentar resistir. Claro, se for um bandido, a coisa fica mais difícil, né? Mas, em geral, via de regra, você vai tentar resistir, porque aquilo é sua propriedade. Pois bem, a Bíblia diz que os que são de Deus, o maligno não toca. O maligno não toca. Isso quer dizer que nós somos guardados, protegidos pelo Senhor. Mas para que isso seja real na minha e na sua vida, eu e você precisamos andar sempre debaixo do esconderijo do Altíssimo, andar sempre à sombra do Onipotente, porque o Senhor tem compromisso com quem está debaixo do esconderijo. Agora, se você ou eu, deliberadamente, deixarmos o Senhor e quisermos andar em lugares que o Senhor não gostaria que andássemos, quisermos fazer coisas que o Senhor não autorizou que fizéssemos, então o Senhor não tem compromisso com isso, porque o nosso Deus diz que praga alguma chegará à tua tenda, no Salmo 91, mas se você estiver debaixo do esconderijo dele. Isso quer dizer que você tem que estar sob a égide do nosso Senhor, tem que estar realmente guardado por Ele, andando no caminho dele, andando em Cristo, que é o caminho. Então, se eu
escolher deliberadamente sair desta proteção, então é eu que estou escolhendo isso. Mas se você deseja enxergar o futuro que Deus tem para nós, precisamos sim saber quem somos, mas entender que Deus protege a sua propriedade. Somos do Senhor, pertencemos, temos um dono, sabe? Temos uma marca. O apóstolo Paulo certa vez disse isso, né? Quanto a mim, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Será que você tem marcas de Cristo? Será que você tem as marcas do Senhor? Será que as pessoas, ao olhar para você, veem em você de verdade que você é um crente, e um crente da maior firmeza? Porque hoje em dia, meus irmãos e irmãs, há muitos tipos de crentes por aí, mas infelizmente poucos realmente têm sido crentes da maior firmeza, crentes que o Senhor pode contar de verdade, no momento para pregar o Evangelho, para ajudar alguém, para abençoar alguém. São poucos. Por quê? Porque a seara é grande, mas os trabalhadores, os ceifeiros, são poucos, diz a palavra do Senhor. Então, para vislumbrar o seu futuro, para que você possa observar o seu futuro, você precisa realmente entender quem você é, e entender que nós somos guardados, protegidos pelo Senhor. Pode passar por lutas? Pode, mas as lutas não vão fazer você sucumbir. É isso que o texto está dizendo. Se você passar por águas, ainda que sejam caudalosas, turbulentas, elas não vão submergir você. Por quê? Porque o Senhor estará junto conosco. Olha o que diz o texto: eu serei contigo. O Senhor prometeu isso para nós. Jesus também prometeu isso para nós no Novo Testamento, dizendo assim: olha, eu estarei convosco, quantos dias? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu irmão, minha irmã, Jesus continua presente na nossa vida, através da pessoa bendita do Espírito Santo, habitando dentro de nós, fazendo morada, nos orientando, nos consolando, animando o nosso coração, fortalecendo a nossa fé. Mas para isso eu preciso entender que eu tenho que andar debaixo do esconderijo, porque aí sim eu estarei protegido. Mas além disso, eu preciso também saber quem é Deus. Eu preciso saber quem é Deus. Sabe, observe o verso 3. Porque eu, o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Olha quantas coisas podemos observar quem é o nosso Deus. Se você fosse responder a essa pergunta hoje, quem é Deus para você? Talvez você dissesse assim: ó, Deus é tudo. Ah, Deus é maravilhoso. Ah, Deus é soberano. Ah, Deus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Quantos adjetivos foram dados para o Senhor na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento? Quantos adjetivos foram dados para o Senhor? Mas ainda assim, nós podemos observar que qualquer adjetivo desses ainda é pouco para expressar tudo aquilo que Deus é, porque só Deus é, nós fomos criados. Só Deus é, porque Ele é antes de todas as coisas, porque Ele é o único ser não criado. Nós somos criaturas do Senhor e filhos por adoção, fomos criados pelo Senhor. Então, se você deseja enxergar algum futuro para a sua vida amanhã, é preciso que você saiba quem é Deus hoje. Quem é o Senhor? Porque eu sou o Senhor, primeiro, teu Deus, o Santo de Israel, o Santo. Não há ninguém que seja santo como o Senhor, né? Não há ninguém que seja santo como o Senhor. Nós fomos santificados pelo Senhor, separados por Ele para esta boa obra, para esse ministério, ministério da reconciliação. Mas é importante que eu e você saibamos quem é esse Deus maravilhoso, aquele Deus que entregou a vida dele na cruz do Calvário, por mim e por você. A Bíblia diz que pode ser que por algum justo alguém se anime a morrer, mas por mim e você, pecadores, só Jesus. E ele disse algo muito importante: olha, ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou, e faço isso pelos meus amigos. Olha que maravilha, o Senhor chamar você e a mim de amigos. Só que tem uma condição para ser amigo de Jesus, você sabia? Jesus mesmo impôs esta condição: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando fazer. Se fizer o que Jesus manda,
vamos ser sim amigos de Jesus, e não há melhor amigo do que Ele, irmãos e irmãs, porque quando você sabe então quem é Deus, você poderá observar um futuro que Ele mesmo tem reservado para cada um de nós. Você sabe quem você é? Filho de Deus, filha de Deus, amados do Senhor. Você sabe o que Deus tem feito por você? Deus tem te guardado, te protegido, tem cuidado de vós. Ainda que sejam lutas e provações, Deus continua no controle e cuidando de cada um. Sabe quem é Deus? O Todo-Poderoso é o Shaddai, aquele que era, que é e que há de vir. Esse Deus, o Deus que age onde a mente humana não pode agir, o Deus que age onde nenhuma força humana pode agir, o Deus que age onde não há mais esperança. É esse Deus, é justamente esse Deus que nós servimos, que nós amamos, que é o nosso Senhor. Mas se você quer enxergar o futuro, é preciso também ter certeza do amor de Deus. Observe o verso 4. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Olha só, declaração de amor é um negócio muito gostoso, né? Eu não sei vocês, mas todo mundo gosta, né? De declaração de amor, de receber declaração de amor. Há quanto tempo você não faz declaração de amor para alguém, né? Depois você aproveita a ocasião que eu estou falando, né? E faz a sua declaração lá para a esposa, para o esposo, para o filho, para a mãe, para o pai, né? Mas faz para Deus também. É tão gostoso ouvir, né, que somos amados, e aqui a palavra de Deus diz isso: eu te amei, você é precioso aos meus olhos. Meus irmãos e irmãs, eu quero enxergar o futuro que Deus tem para mim, então eu preciso ter certeza do amor de Deus para com a minha vida. A palavra de Deus nos diz que o Senhor prova o seu amor para conosco. Lá em Romanos, Paulo vai falar sobre isso. O Senhor prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ah, meus irmãos e irmãs, precisamos ter certeza do amor de Deus. E eu gosto muito do texto que diz: quem nos separará do amor de Deus? Muitas vezes, irmãos e irmãs, as lutas, as adversidades, os problemas que enfrentamos, tentam sufocar essa nossa certeza do amor de Deus por nós. Sabe, o inimigo aproveita essas ocasiões para soprar alguma coisa e diz assim: está vendo aí, cadê o seu Deus? Cadê o cuidado que Ele está tendo com você? Está vendo aí, ó, te abandonou. Mas eu quero te fazer um alerta: Deus jamais abandonou um filho seu, Deus jamais desamparou, nunca viu um justo desamparado. O Senhor não desampara os seus. A Bíblia diz que nunca, jamais te deixarei, disse Jesus. Então, pode parecer redundante, nunca, jamais, não é? Mas, de fato, nunca o Senhor vai abandonar um filho seu. Então, para que você enxergue um futuro que Deus tem reservado para você, é preciso ter certeza do amor de Deus. O amor que Deus dispensou a cada um de nós. Um amor sacrificial. O amor ágape, esse amor que se dá, que se doa, esse amor incondicional, esse amor que eu e você não somos capazes de replicar, mas precisamos tentar imitar. Precisamos imitar, porque na totalidade não vamos conseguir, mas imitar o Senhor, amar o Senhor acima de todas as coisas. Depois que você ama a Deus sobre todas as coisas, você vai amar você, para que então você vai amar o próximo, porque você só pode amar o próximo se você amar a Deus e a você, porque você tem que amar o próximo como a ti mesmo, não é verdade? Então, se você não amar você também, a si próprio, não vai saber o termômetro para amar o próximo. Então é muito importante, meu irmão, minha irmã, que possamos enxergar o futuro que Deus tem preparado para nós. Deus tem um futuro gracioso para cada um de nós, mas eu preciso ter certeza do amor de Deus, porque senão isso não vai adiantar. Mas também tem uma outra coisa: precisamos entender que nós somos testemunhas de Deus. Temos um futuro? Temos, mas somos testemunhas. Olha o verso 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor,
o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Meus irmãos e irmãs, somos testemunhas do Senhor. Ainda que você hoje possa dizer só, eu não sou testemunha mais ocular, porque de fato nós não somos, mas somos testemunhas pela fé. Fomos feitos embaixadores, isto é, representantes de Deus, representantes de Cristo nesta terra. E será que você tem representado bem aquele que te colocou como embaixador? Ah, meu irmão, minha irmã, se você quer enxergar o futuro, precisa entender que nós somos testemunhas para pregar, para mostrar ao mundo quem é Deus. Quem é Deus? Para mostrar ao mundo o que Jesus veio fazer, que é livrar o seu povo, livrar os seus escolhidos dos pecados deles. E Deus tem feito isso conosco. Mas é importante também nós sabermos, se eu quero enxergar um futuro, que todas as coisas estão nas mãos de Deus. Eu preciso ter convicção. Se eu quero enxergar um futuro para mim, para você, para sua família, eu preciso ter convicção de que todas as coisas estão nas mãos de Deus. Isso está no último versículo que nós lemos. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, porque agindo eu, quem o impedirá? Ah, meus irmãos e irmãs, nesse versículo agora nós podemos observar que todas as coisas estão nas mãos de Deus. E eu quero também lembrar um outro texto que é o versículo lá do livro de Jó. Jó capítulo 42, no final lá do livro de Jó, ele vai escrever assim: Senhor, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrado ou desfeito, dependendo da versão. Meu irmão, minha irmã, se você quer enxergar um futuro, se você quer observar realmente o que Deus tem para você lá na frente, é preciso entender que todas as coisas estão de fato nas mãos do Senhor, porque agindo Ele, ninguém pode impedir. Agindo o Senhor, Ele é Deus, não há outro. Diz aqui, não há ninguém que possa livrar alguém das mãos dEle, porque o Senhor é o Todo-Poderoso, El Shaddai. Todas as coisas estão sujeitas à autoridade do Senhor, ao poder do Senhor. A Bíblia diz que tudo é força, mas só Deus é poder. O dínamos, a dinamite, é só Deus. Então, meu irmão, minha irmã, entregue o seu problema nas mãos do Senhor. Entregue a sua dúvida, entregue a enfermidade, entregue o comando da sua casa, o comando da sua história, o comando da sua vida, o comando lá do seu trabalho, da sua repartição onde você trabalha. Entregue tudo isso nas mãos do Senhor. Entregue o comando da sua família para o Senhor, para que então você possa ver o futuro. Porque se você não fizer isso, não vai conseguir enxergar o futuro. Precisamos entregar nas mãos do Senhor. Mas tem uma grande e importante coisa que você precisa também saber, que quando você entrega, é preciso descansar. Entrega nas mãos de Deus e descanse, porque essa é a parte mais difícil. Orar entregando, a gente até ora, mas descansar, deixar Deus agir quando eu quero tomar a iniciativa, a dianteira. Ah, meus irmãos e irmãs, que você nesta noite possa de fato observar quem é você. Filho de Deus, filha do Senhor, por adoção, sim, sabe, herdeiros com Cristo, sim, entendendo que o Senhor protege os seus, porque Ele é zeloso pela sua propriedade, entendendo quem é o Senhor, tendo convicção e certeza do amor dEle por cada um de nós, para que então possamos ser testemunhas dEle, onde quer que estejamos, e aí entenderemos que todas as coisas estão nas mãos dEle, e que por isso, todas elas cooperam para o nosso bem.
para o bem daqueles que amam ao Senhor. E se nós amamos o Senhor, todas as coisas vão cooperar pelo nosso bem, até aquelas que aos nossos olhos parecem tão difíceis, tão surreais, mas ao mesmo tempo saber que Deus nos ama e tem cuidado de nós. Que Deus te abençoe a viver assim, entregando tudo nas mãos do Senhor. Amém?